Oi, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano Souza, de História, do SEMEAC, e eu trago para vocês hoje uma aula super interessante, importante dentro do período da História Moderna, aqui da nossa formação geral básica. E olha só, olha esse tema, observa, formação dos Estados Nacionais. Vamos entender hoje um pouco de como que a Europa se tornou verdadeiramente uma Europa absolutista, centralizada, principalmente devido à crise da Idade Média, onde o poder dos nobres e até o poder da igreja foi diminuído para prevalecer o poder de um rei, de um soberano. Vamos entender e relembrar como foi que isso se construiu na Europa. Vem comigo nessa jornada, olha só. Então, a formação dos Estados Nacionais é um tema que faz todos nós iniciar uma jornada histórica e importantíssima. Vamos falar então da construção das identidades nacionais e a consolidação do poder político na Europa. Poder político que agora vai se concentrar nas mãos do rei. Tudo bem? Mas, professor, não faziam muitos séculos que já havia rei? Reis na Europa? Sim. O detalhe é que esses reis dividiam o seu poder com a igreja, com os nobres, os senhores feudais. Então era um poder descentralizado. Agora é um novo tipo de poder, o poder centralizado dos reis, dos monarcas. Acompanha comigo. O que é então um Estado Nacional? Se te perguntarem por aí, o que é um Estado Nacional? Você vai responder assim. Estado Nacional, ele representa uma forma de organização política. Um Estado Nacional, tem como característica aí a soberania plena sobre um território delimitado e pelo exercício do controle político e militar exclusivo dentro de suas fronteiras reconhecidas. Ou seja, num Estado Nacional, nós temos uma identidade cultural unificada, principalmente sob controle do rei, ok? É expresso através de uma língua comum, uma religião predominante, uma moeda única e símbolos nacionais. Isso forma o tecido que une os cidadãos sobre uma mesma bandeira. Ou seja, antes disso, lá na Idade Média, cada região, sob controle de um rei, pertencia a um senhor feudal ou eram terras da igreja, enfim. E praticava-se muito escambo, troca. E aí tinha moeda, em alguns lugares tinham circulação de moedas, mas cada lugar tinha uma moeda diferente que valia. Cada lugar tinha um peso, uma medida que valia. Uma unidade de medida diferente. Quando precisava unir uma força militar para combater algum inimigo externo, juntava-se ali os nobres, os cavaleiros, pegavam os seus servos, armavam eles e iam para a guerra. Agora não. Você observa que o Estado Nacional tem uma língua comum. Todo mundo naquele local, naquele estado vai falar a mesma língua, uma religião predominante, uma moeda única, símbolos nacionais, também formas de medida, de pesagem, tudo padronizado. E agora, quando precisar de uma força militar, o rei vai convocar o exército, que passa a ser remunerado. Tá? E se não tiver soldados o suficiente, faz o quê? Contrata pessoas, contrata forasteiros, para fazer parte aí desse exército, ok? Tranquilo? Esse modelo, então, acompanha aqui comigo. Esse modelo substitui a fragmentação feudal, como eu acabei de falar para vocês, por entidades que são coesas, com administração centralizada. Esta é a palavra-chave de um Estado Nacional, centralização. Centralização, centralizado em quê, professor? Nas mãos do rei.
Mas vamos lá. Com administração centralizada e identidade compartilhada entre os seus habitantes. Uma identidade comum. O sentimento de agora pertencer a uma nação, pertencer a um Estado, sob controle de um soberano. Tudo bem até aqui? Estão conseguindo acompanhar? Ótimo. Vamos seguir. Olha só. Vamos para o contexto em que tudo isso se insere na história. Em que contexto tudo isso acontece, professor? Em que momento da história isso acontece? É aqui, olha, na crise do feudalismo. Pois na crise do feudalismo, que é a mesma crise da Idade Média, tá? Porque o sistema feudal foi durante a Idade Média, certo, alunos? Ok. Nessa crise acontecem a fragmentação territorial, ou seja, a Baixa Idade Média caracterizou-se pela divisão extrema do poder político entre inúmeros senhores feudais, cada um governando autonomamente seus domínios. É aquilo que eu falei para vocês. O governo, o poder, então, na Idade Média, era descentralizado. Havia também ali obstáculos ao comércio durante o feudalismo. As moedas eram diversas, os impostos arbitrários e as leis locais conflitantes criavam barreiras intransponíveis para o desenvolvimento mercantil e econômico. Lá no feudalismo também tinham crises sociais, períodos devastadores de fome, epidemias como a peste negra e guerras constantes desestabilizaram o sistema feudal, impulsionando transformações profundas. Ou seja, o sistema feudal é o que vem antes da formação do Estado Nacional. E ele reunia características que impossibilitavam o rei de ascender ao poder absoluto. Impossibilitava a formação dessas monarquias nacionais. Portanto, atentem-se nisso. Foi devido à crise do feudalismo, foi devido ao colapso do sistema feudal que foi possível a implantação de um Estado nacional absoluto, supremo, controlado pelo rei, com moeda única, com religião predominante, com pesos e medidas únicos, com a formação de um exército nacional, uma bandeira nacional. Tudo isso devido à crise do sistema feudal, que impedia isso de acontecer. Entendido? Ótimo. Olha só, temos a partir de então a centralização do poder e a formação das monarquias nacionais. Ou seja, os monarcas retomam o poder total na Europa. Poder esse que foi perdido durante a Idade Média. Então os reis gradualmente recuperam a autoridade fragmentada pelos senhores feudais, consolidando o controle sobre territórios cada vez maiores. A nobreza, professor, vai apoiar isso? Vai, porque a nobreza está em crise. Lembra que a crise do sistema feudal provocou transformações imensas, e uma dessas transformações foi a perca de terra. Os nobres perderam terras, perderam privilégio, perderam prestígio. E aí, essa nobreza vai apoiar o rei. Não tem outra alternativa. A aristocracia apoiava a centralização real, olha aqui, ou seja, apoiava o rei, para manter seus privilégios através de uma estrutura de poder mais estável e organizada. Ou seja, o rei pegava agora esses nobres e entregava cargos a esses nobres. Esses nobres agora tinham cargos na burocracia do Estado, tinham cargos no setor público e continuavam com seus privilégios, sem pagar impostos e etc. Então, para uma nobreza que estava falida, sem terras, isso também foi um bom negócio. Mas tem um outro fator que torna isso bastante interessante, que é a aliança do rei com a burguesia. Olha só, a classe mercantil, ou seja, que praticava comércio, os burgueses, favorece intensamente a unificação monetária e comercial
eliminando barreiras que impediam o crescimento econômico. É nesse momento que rei, absolutista, e burguesia vão formar uma união. E isso vai alavancar o Estado moderno, ou seja, o Estado absolutista. Ok? O que mais marca esse momento na história da Europa moderna é exatamente esse poder concentrado. Olha essa imagem aí. Quando você olha essa imagem que está na tua tela, a primeira coisa que te vem na cabeça é o quê? Isso é um rei, né? Olha essas vestimentas, olha esse luxo, esse olhar imponente, é um rei. O poder agora está concentrado nas mãos desse rei. Então, o absolutismo, ele concentra poder ilimitado, ou seja, nada limita o poder do rei, tá? Concentra poder ilimitado nas mãos desse monarca, desse rei, que governa por direito divino, sem instituições que limitem sua autoridade. Haviam até alguns autores e pensadores, tá, sobre o direito divino dos reis. Se o rei está lá, é por vontade divina. Se opor ao rei é se opor a Deus. Isso, inclusive, é tema de uma próxima aula, viu? Mais à frente. Então, no poder absoluto, nós temos a delimitação territorial clara, as fronteiras são muito bem limitadas, os exércitos e burocracias são estabelecidos. O exército, você já sabe, né? Para proteger o território, proteger a fronteira. E a burocracia serve para quê, professor? Para proteger o Estado de fraudes, tá? Teoricamente, a burocracia, ela deveria proteger o Estado, proteger o serviço público de fraudes. Acontece? Dá certo toda hora? Bom, e uma outra coisa aí do poder concentrado nas mãos do rei é a soberania nacional. Ou seja, o Estado, a nação, se tornará soberano. Ok? Então, olha só, isso vai caminhar em direção a um nacionalismo. Vai começar a haver a construção da identidade de nação. Acompanha comigo. O nacionalismo, então, emerge, vem à tona, como força poderosa para unificar populações sobre uma identidade comum, transformando súditos em cidadãos, com sentimento de pertencimento coletivo. Aí vem uma educação patriótica, os sistemas de educação pública e obrigatória difundem valores nacionais, uma história comum e a lealdade ao Estado desde a infância, as Forças Armadas Nacionais. Os exércitos recrutam cidadãos que compartilham a mesma língua e cultura, fortalecendo coesão e identidade coletiva por meio do serviço militar. E uma cultura popular, a literatura nacional, o folclore, as tradições, as festividades e os símbolos pátrios constroem narrativas compartilhadas que definem a identidade desta nação. Olha, eu trouxe para vocês aqui um esquema que vai fixar na tua mente esse conhecimento. São 4 pilares elementares do Estado Nacional moderno. Pilar número 1, o território delimitado. Então é um território com fronteiras, delimitado, ninguém pode entrar, invadir. Pilar número 2, uma soberania popular, o povo soberano. Pilar 3, uma cultura, uma identidade de cultura, de pertencimento àquela nação. Por fim, o pilar 4, que são as instituições centralizadas, a centralização política administrativa, nas mãos de um rei, exatamente. Então, cada componente desempenha um papel crucial na construção e manutenção do Estado-nação, formando um sistema integrado de organização política, social e cultural que define, então, aí a modernidade.
Tem desafios para executar tudo isso? Claro que tem. É um processo não homogêneo, ou seja, a formação dos Estados nacionais enfrentou resistência significativa e variou enormemente conforme contextos locais. Havia conflitos de poder, ou seja, disputas intensas entre reis, Igreja Católica e senhores feudais que marcaram o processo de centralização, com alianças e traições constantes. Havia muita diversidade cultural, países pluriculturais e multilingües, como Canadá, Suíça, Rússia, demonstraram que o modelo de Estado-nação se adaptou a realidades complexas. Além de tudo, também, uma formação desigual. A consolidação nacional não foi universal nem simultânea, com alguns territórios mantendo fragmentação por séculos afora. E para ajudar a fixar tudo isso que vocês relembraram aqui hoje, olha só o que eu tenho para você. Uma atividade, muito bem, responde com seus conhecimentos aí. Acompanha comigo. A formação dos Estados Nacionais Europeus ocorreu entre os séculos XIV e XVI e esteve ligada a importantes transformações sociais. Um dos fatores decisivos para esse processo foi, letra A, o fortalecimento do poder dos senhores feudais e a descentralização política. B, a aliança entre monarquia e burguesia, interessada em mercados unificados. C, a expansão do poder da Igreja Católica sobre a economia feudal. Letra D, a ruralização da Europa após o comércio mediterrâneo. Ou letra E, o retorno do sistema de servidão como base econômica europeia. Gente, eu quero resolver essa questão da seguinte maneira. E agora eu sei que muitos de vocês já marcaram e marcaram a alternativa correta. Mas olha só, como é que um fator decisivo para a formação dos Estados nacionais foi o fortalecimento dos senhores feudais? Se foi exatamente a crise desse sistema feudal que possibilitou isso acontecer, a unificação do poder nas mãos do rei. Como que a expansão da Igreja Católica sobre a economia feudal propiciou isso, se até a Igreja Católica perdeu certo poder e autonomia? Como que a ruralização da Europa com o comércio do Mediterrâneo se fortaleceu ou fortaleceram-se as cidades? As cidades, não é? Como que o retorno do sistema de servidão foi um fator? Se a servidão é uma característica da Idade Média do sistema feudal que estava em crise. Está vendo? Ao ler as alternativas, nós chegamos à correta, a letra B, que eu falei para vocês durante a aula, a aliança entre monarquia e burguesia, que era interessada em mercados unificados. Ou seja, meus queridos alunos, podemos concluir, então, que há uma grande importância dos Estados nacionais para a história da Idade Moderna. Nesse momento, nós temos uma organização política. Os Estados nacionais estabeleceram as fundações para os sistemas políticos e econômicos que estruturaram o mundo contemporâneo. Identidades culturais se formam e servem como base para o desenvolvimento do nacionalismo e das identidades culturais que definem povos e comunidades globalmente. É quase o início já do mundo contemporâneo. Isso exerce influência decisiva na configuração da geopolítica atual, moldando relações internacionais e organização social. Espero que vocês tenham gostado, relembrado esse conteúdo, estude ele, que ele é muito importante, viu? E até uma próxima aula. Até mais!